Olá, eu vim aqui gravar esse pequeno vídeo para falar de algo, né, que eu estive conversando com algumas pessoas hoje, que é sobre o Halloween, né, algo que é comemorado há muitos anos na América do Norte e nos últimos anos tem chegado aqui no Brasil, onde, né, através das escolas, principalmente as escolas de línguas, né, tem trazido essa prática do dia 31 a se comemorar o Halloween. Algo que até pouco tempo não era comemorado no nosso país, principalmente aqui na nossa região, mas que tem se intensificado cada vez. Um exemplo disso é que você deve lembrar que há alguns anos você ia, né, no centro da cidade, ia nessas lojas onde vende artigos para festas e não tinha ali decoração de Halloween, né? Não tinha aqueles montes de abóbora, aqueles montes de morceguinho, aquelas caveiras horrendas, aquilo ali. Mas hoje é comum ver isso, né? Várias lojas têm se decorado aí para o Halloween. Primeiro, o que é o Halloween? Halloween é uma festa céltica, né, que teve início na Europa e que foi levado para a América do Norte e se popularizou na América do Norte. É uma festa considerada festa dos mortos, né, onde há várias lendas e se acredita que nesse dia há um portal onde os mortos podem vir se comunicar, né, com os vivos, trazer uma mensagem do céu aos vivos. Isso nós sabemos, né, que é mentira, porque a Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 9, né, que aos homens será destinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Quem morre não tem como voltar, não tem como se comunicar. Isso é uma prática espírita, é uma prática diabólica, que é condenado pela palavra de Deus. A gente vai a vários textos na Bíblia, onde se condena aí a tentativa de se comunicar com os mortos. Então, nos últimos anos tem havido um grande envolvimento das pessoas de todas as classes com o ocultismo, ali com a predição do futuro, cartomante, astrologia, quiromancia, várias coisas aí ocultistas. Isso tem levado a cada vez mais jovens e as crianças a se interessar por essa festa chamada Halloween, que é muito popular na América do Norte, onde pessoas nesse dia se fantasiam, de bruxos, zumbis, coisas das trevas, e ali se passando por mortos e chega na casa das pessoas e com uma abóbora ali, ou uma cesta em forma de abóbora e pergunta: doces ou travessuras? Se ganhar doce, tudo bem. Se não ganhar travessuras, eles ali destrói o jardim, a fachada das casas ali e tudo mais. No Brasil ainda não tem essa questão de sair nas ruas, vestindo, se fantasiado e pegando doce. Mas algumas escolas faziam. Esse ano, graças a Deus, creio que não terá isso, por causa das escolas estão fechadas. Mas onde as pessoas tinham concursos de fantasia, as pessoas iam ali fantasiadas de coisas das trevas, como demônios e tudo mais. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: o que você pensa disso e o que a Bíblia nos diz? A palavra de Deus nos declara que nos últimos tempos a iniquidade se multiplicaria e que se tornaria mais patente a diferença entre aqueles que caminham com Deus e aqueles que não o fazem. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo nos exorta lá na epístola de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não troqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Há muitos cristãos que acham que não tem problema algum as pessoas, os seus filhos, participarem aí do Halloween. Não é apenas uma festa cultural, é apenas algo que faz parte da cultura. Pois bem, eu particularmente, eu creio que essa é uma decisão de cada pai, de cada família, mas eu particularmente, os meus filhos não participam, porque eu prefiro ficar com o que a Bíblia nos diz. Isaías capítulo 5, 20 nos diz,
Ai dos que o mal chamam bem e do bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. É porque o Halloween é algo que foi criado de forma ocultista, né, que não tem nada a ver com Deus. É algo, uma cultura pagã, que adorava um Deus pagão, né, envolvia com coisas ocultas, envolvendo com mortes, trevas, Satanás, diabos. Né, vocês podem ver que o símbolo do Halloween é uma bruxa, feiticeira, é, coisas macabras. Né, e a Bíblia diz, né, que o cristão não tem nada a ver com a feitiçaria. Né? A gente temos alguns versículos bíblicos que nos falam isso. Em Isaías capítulo 8, versículo 19 também nos diz: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultai-se aos mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falem segundo essas palavras, porque não há luz neles. Em Deuteronômio também há um vasto texto, né, falando aí sobre o pecado de consultar adivinhos, de consultar mortos e tudo mais. Então, eu particularmente creio que não se deve brincar com essas coisas, né? Não se deve participar do Halloween. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 6 nos diz: conheça as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem é quente, estou pronto de vomitá-lo da minha boca. Aqui Jesus Cristo, escrevendo carta a uma das 7 igrejas, ele fala: não és frio nem é quente, és morno. Então o cristão deve escolher se ele vai ficar com a palavra de Deus ou se vão se misturar. Que o Senhor nos faça entender que refletir a sua glória nessa terra exige um alto preço. É importante que nós posicionemos juntamente com nossos filhos e os levamos a entender que não se trata apenas de ir contra os valores culturais, mas de assumirmos um posicionamento cristão consciente de não nos moldarmos e nem nos contaminarmos com as iguarias do Deus destes séculos. Nós devemos glorificar a Deus com nossas vidas, escolhendo aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, 11 também nos diz: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Então eu só gravei aqui rapidinho para falar que nós aqui da Igreja Batista Esperança, eu e minha família, nós não compactuamos com o Halloween. Nós achamos que essa prática não convém aí para os filhos de Deus. E se você quiser saber mais sobre aí o Halloween, sobre o envolvimento do cristão com o Halloween, você pode entrar em contato conosco, que nós podemos ajudar. Inclusive nós temos material aí que ajuda você a estudar com o seu filho sobre essa questão do Halloween. Então, se você quiser algum desse material, se você quiser a nossa ajuda, pode entrar em contato conosco, ok? Fica aí um abraço, e que Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém?